bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do CID Concursos, parceiro do LAC Concursos, e essa união permite termos o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, minha companheira, vamos direto ao ponto. Hoje nós iniciamos um módulo voltado para a banca CESP. Então vou fazer uma singela apresentação do curso e depois vamos para a nossa primeira aula. Agora, por que eu vou fazer uma apresentação do curso? Para que você tenha a noção de como estudar para o CESP também em casa, num momento em que você não esteja comigo. Opa, Sidney, já visualizei a aula e agora eu quero aprofundar alguns aspectos. Posso? Como é que eu vou fazer isso? Eu já trouxe o mapa da mina. Então vem comigo, ó. Primeira coisa, observações importantes sobre o CESP. Mais de 90% das provas trabalham 30% de interpretação de texto, 20% de redação oficial quando há e 50% de gramática aplicada ao texto. Aí olha a nossa segunda observação. Como interpretação depende de sua capacidade cognitiva e redação oficial depende da leitura do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o que tem maior relevo ainda é a gramática. E aí vamos direto ao ponto, meu companheiro. Quando a gente pensa em interpretação, a gente até sabe que tem a diferença da compreensão para a interpretação. E no final das contas, o que acaba mais caindo é a compreensão. E para isso nós vamos trabalhar aqui também. Agora, a interpretação realmente depende da tua capacidade cognitiva. Quando a gente for trabalhar esta aula específica, aí você vai ter essa noção. Agora, e o manual de redação oficial? Vamos trabalhar aqui também? Vamos. Você até poderia absorver apenas com a leitura do manual da presidência, mas a gente vai absorver isso trabalhando em cima de questões, dando exemplos do cotidiano, até mesmo porque eu já tenho uma certa experiência nesse ramo. Agora, importante é a gente entender que gramática para concurso público tem uma relevância muito grande, porque na escola a gente normalmente dá mole, a gente segrega o ensino da língua portuguesa. Então você tem um professor para gramática, um professor para interpretação e um professor para redação. Quando no final das contas não precisava de tudo isso. Bastava um único professor, até mesmo porque você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. E a redação nada mais é, por exemplo, do que uma redação ao contrário. Qualquer tipo de texto que você pega para ler, o que você busca? Você busca entender, você quer se contextualizar. Então, se for uma narrativa, por exemplo, na hora de fazer a leitura, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas. Então, você vai perguntar quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Ah, Sidney, mas hoje em dia, nas provas de concurso público, eles cobram a dissertação. Tranquilo. Então você vai procurar o porquê e o para quê. E na hora de responder, na hora de produzir uma dissertação, você tem de colocar lá o porquê e o para quê das coisas. Então, gente, se eu estou chamando de análise gramatical, se eu chamo de análise textual, se eu chamo de análise sintática, eu estou chamando de análise, isso já é interpretação. Ninguém consegue falar de texto sem falar de gramática. E para eu poder usar a gramática, eu sempre busco a gramática para poder utilizar um texto. Então está tudo interligado. E é o seguinte, em toda a prova de concurso público, a matéria que mais cai é sintaxe. E a gente pensa que a matéria é chamada de análise sintática. E nunca foi. Na verdade, é uma análise morfossintática. Por exemplo, nas provas de concurso público, quando o camarada coloca um termo com preposição, ele espera que o candidato responda sempre objeto indireto. Mas você já está safo, já está esperto e sabe que não é bem assim que a banda toca. Porque não tem como eu classificar um termo isoladamente. Eu preciso ver a quem esse camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. É assim que a banda toca. Por exemplo, o termo com preposição, se ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, aí sim ele é um objeto indireto. Mas se ele estiver ligado a um nome, ele é um complemento nominal. E então a gente tem de ver que esse termo com preposição pode adquirir diversas nuances. Pode ser objeto indireto, pode ser objeto direto preposicionado, pode ser adjunta adverbial, pode ser um agente da passiva, pode ser um complemento nominal, pode ser uma adjunta de nominal. Então vai depender do contexto. Em língua portuguesa, tudo depende do contexto.
texto. Agora, o que mais cai no CESP, Sidney, para eu não perder tempo? Vamos lá, ó. Os assuntos mais recorrentes são coesão referencial e sequencial, e aí é o seguinte... Coesão referencial é para fazer referência a um elemento dentro do texto, no intuito de evitar a repetição. Basicamente, a gente faz isso com o pronome, que já é um dos elementos que a gente tem aqui. E o que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias dentro de um texto. Como é que a gente estuda isso? Com as conjunções. Basta gravar as conjunções que a gente vai conseguir responder qualquer questão de coesão sequencial. Ortografia. Principalmente aqueles casos especiais que a gente até diz que são dúvidas frequentes. A com H, A sem H, o uso do porquê, se é porquê junto, porquê separado, a cerca de, seção com 2 S, seção com C cedilha. Essas coisinhas realmente caem na sua prova. E detalhe, isso é tão importante, que até se você for fazer para uma outra banca, isso aqui vai cair na tua prova. Ou seja, não é um assunto só do CESP, é um assunto que vai cair em qualquer tipo de prova. Então aqui são os principais assuntos da nossa banca, mas se você der uma reparada, você vai perceber que vai cair nas principais bancas de concurso público. Então aqui, acentuação gráfica sempre cai no CESP, semântica, é importante a gente saber a diferença de sinonímia, hiperonímia, homonímia. Pronome eu já disse a vocês. Quais são os principais para a gente poder estudar? O relativo, o demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. São os principais pronomes de referenciação. Verbo, nem preciso falar, né, galera? Quando a gente estuda as 10 classes gramaticais, nós temos 4 invariáveis e 6 variáveis que são estudadas assim, 5 num processo conjunto e uma isolada de todas. Quem é essa isolada de todas? É o verbo. Por quê? Porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante. Manda no nosso sistema linguístico, que é o sistema SVC, o principal sistema linguístico da língua portuguesa. Então esse camarada é muito importante e a gente vai dar uma atenção a esse elemento, com certeza. Agora, sintaxe, é aquilo que eu te falei, a análise morfossintática, a organização dos elementos ali dentro da frase, isso é muito importante. Pontuação, sempre cai. Concordância, verbal e nominal. Regência, verbal e nominal. E crase. Crase é um assunto importante na nossa prova, sempre cai. E reescritura e correção gramatical. Agora, nesse aspecto aqui, quando a gente faz uma questão de reescritura e correção gramatical, o camarada, na verdade, ele pode abordar tudo. Numa questão de reescritura, ele pode cobrar regência, crase, pontuação, concordância, colocação pronominal. Então é muita coisa. Só que a gente vai aprender a produzir isso. Até mesmo porque várias são as questões de reescrituras que a gente trabalha, por exemplo, com a conjunção. Então, nesse primeiro momento, você percebe que são elementos, que são matérias que sempre caem na nossa prova. E se a gente parar para pensar nessas 10 classes gramaticais aí que eu mencionei, 3 sempre vão cair forte: verbo, pronome e conjunção. Então você já sabe o mapa da mina. Agora a gente vai estudar e hoje vamos começar pela acentuação gráfica. E eu vou explicar por quê. Acompanha aqui comigo. Quando a gente pega a gramática para poder estudar, nós temos 5 campos para estudar. E esses 5 campos serão estudados por 5 modalidades. Então eu pego aqui e boto assim, gramática. Eu tenho 5 campos para estudar. O campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Como é que isso funciona, Sidney? Vamos lá, Tudo que a gente fala de gramática está aqui. Então, ao pensar em som na língua portuguesa, a primeira palavra que vem às nossas mentes é a palavra fonema. O que é o fonema? É a representação sonora de uma letra. A gente tem ali a representação gráfica e tem a representação sonora. Qual vai ser a modalidade da gramática responsável por estudar o campo do som? Será a fonética. Agora, quando eu penso em fonética, eu já até te adianto, em concurso público, isso é galho fraco.
se é galho fraco, o primeiro movimento da fonética. Até mesmo porque isso até pode cair, mas pode cair em questões muito simples. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra carro e a palavra táxi. O que o camarada pode pedir a vocês no dia da prova? Ele pode pedir o número de letras e fonemas respectivamente. Letras é muito fácil, é só eu contar. Então aqui a palavra carro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então eu sei que eu tenho 5 letras. Agora, nem toda palavra tem igualmente o mesmo número de letras e fonemas. Vai depender da pronúncia. Na palavra carro, reparem, eu tenho um dígrafo. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então, esses dois R's aqui têm um som de R forte. Então, apesar de ter 5 letras, eu tenho 4 fonemas. Aqui, ó, eu tenho 4 fonemas. E a palavra táxi, eu tenho... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.